do Sofá está no ar, mais uma vez. Estamos aqui para falar de filmes, séries, coisas que vão trazer conteúdo pra gente, reflexão. E olha, essa sugestão que eu dei e essa reflexão que eu vou fazer, ela vai com certeza trazer uma reflexão profunda para você, trazer insights profundos para você, eu tenho certeza absoluta. Bom, eu tô falando de quê? Ainda estamos nas séries, né? Eu indiquei duas séries, Daisy Jones e The Six e Solos. Na verdade, indiquei um episódio da série Solos, que é uma minissérie que tá no Amazon Prime, com poucos episódios que são independentes uns dos outros, então você não precisa assistir um episódio atrás do outro para entender a série. Eles são independentes, são histórias independentes e são monólogos. Quando eu falo essa palavra monólogo, as pessoas gelam por dentro. Elas falam, nossa, eu vou assistir série que é monólogo, isso deve ser chato pra caramba, mas não é. Tem uma dinâmica, tem uma fluidez e todos os atores e atrizes dessa série são incríveis. Dois deles muito famosos, né? A Anne Hathaway e o Morgan Freeman, eles estrelam episódios dessa série. Vale a pena ver todos, mas eu vou te falar da minha experiência. Eu não consegui ver um atrás do outro, porque eu precisei tomar um fôlego. É uma série que mexeu comigo, que me trouxe reflexões muito profundas, e então eu precisei de um tempo, mas eu te sugeri o episódio 2, né? E é dele que eu vou falar aqui. Mas olha, você pode assistir todos. Então vamos lá. Vamos para a temática de Solos. Solos é uma série futurística que fala principalmente da relação do ser humano com a inteligência artificial, com a tecnologia. E é bonito demais de ver porque mostra o ser humano interagindo com a tecnologia, interagindo com a inteligência artificial num lugar muito profundo, num lugar de profundidade, num campo emocional muito profundo, assim, de verdades profundas. É uma série sensível, é uma série inspiradora, é uma série extremamente reflexiva. E vamos lá então para eu contar para vocês qual é a história da Peg. A Peg é uma senhora, uma idosa que aceita participar de um experimento espacial como voluntária. Ela vai para o espaço, ela vai viajar para o espaço. Olha que simbólico isso. Ela vai para o espaço e ela não vai voltar mais. Ou seja, ela vai morrer lá, né? Então, é um experimento espacial voluntário onde a pessoa embarca para uma viagem espacial e não volta. Uma viagem sem volta. Então, o episódio começa com ela interagindo ali com a inteligência artificial. Ela já está na viagem espacial dela. Ela está começando essa viagem e a inteligência artificial conversa com ela e faz a seguinte pergunta: por que você aceitou vir participar desse experimento, vir para essa viagem sem volta? E aí ela começa a discorrer sobre a vida dela. E olha, é de tirar o fôlego, assim. Teve uma hora que, literalmente, quando eu entendi o que estava acontecendo, o que ela estava falando, né? Porque ela começa a contar a história dela. O episódio 2 é uma exceção dentro dessa minissérie, porque ele tem uma ligação com o episódio 1. Você não precisa ver o 1, mas ele tem uma ligação. E aí, então a gente já sabe mais ou menos um pouquinho da história dela. Só que tem um momento que quando eu entendi o que tinha acontecido com ela, eu parei de respirar, assim, sabe aquele momento que você, nossa, foi isso. Essa é a sensação desse episódio, essa foi a minha sensação. Por quê? O que você vai ver nesse episódio para além dessa temática de uma idosa que aceita participar de um experimento, ela vai para uma viagem espacial sem volta e ela fica ali interagindo com a inteligência artificial? O que você vai ver para além disso? Você vai ver uma pessoa traumatizada que não conseguiu processar esse trauma e que por isso passou a vida na mente. Uma pessoa que passou a vida vivendo dentro de si mesma na mente. O que significa isso? Significa que muitas vezes nós estamos vivos, mas nós não estamos vivendo. A vida é experiência. A vida é se arriscar, é ir para jogo. É arriscar viver a dor, é arriscar viver a alegria, a felicidade. Quando a gente passa a vida no automático, vivendo na mente,
e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, mas será que eu devo fazer isso, mas será que eu devo fazer aquilo? Completamente sequestrados por uma mente que está no automático, que não se cala, que está o tempo inteiro em conjecturas, o tempo inteiro em diálogos mentais. A gente não está vivendo. Estamos mortos na nossa própria vida. E isso é muito forte. Quantas pessoas você conhece que está vivo, mas não está vivendo? Que não se conecta com nada na sua vida, não consegue fazer vínculos, não consegue viver uma vida com sentido, tá ali acordando e dormindo todos os dias, como se fosse um zumbi mesmo, né? A gente tem uma ideia errada de que porque nós estamos funcionais, nós estamos vivendo. O que quer dizer isso? Eu tô pagando as minhas contas, eu tô cumprindo as minhas obrigações, até mesmo eu fiz coisas na vida, né? Eu realizei, eu formei na faculdade, eu fui ter um trabalho, eu casei, eu tive filhos. Só que quando nós não estamos nas experiências de corpo, alma e coração, quando nós estamos no automático, a gente pode ser extremamente funcional e não viver. E é essa reflexão que esse episódio traz, e é por isso que eu escolhi ele. Por quê? Porque ele é um alerta. Ele é um alerta para a gente se perguntar: eu estou viva? Eu estou viva mesmo na minha vida? Eu estou vivendo? Isso que eu estou fazendo tem sentido para mim? Ou eu estou apenas sendo funcional e estou aqui na minha cabeça, conjecturando um monte de coisas, passando a vida rolando o feed do Instagram, passando a vida no TikTok, vendo videozinhos? O que eu tô fazendo? Nada contra isso, tá, gente? Nada contra isso. O que eu quero mostrar para vocês é que esse episódio traz uma reflexão profunda sobre a nossa funcionalidade. Nós podemos ser funcionais, mas não viver, mas não estar vivos. Então essa é a pergunta que eu faço para você. Você está vivendo? Você está vivendo a sua vida? Ou você está vivendo uma vida na mente? Existe uma outra coisa muito importante que eu acho que vale a pena a gente ver nesse episódio, é que a Peg perdeu os pais muito jovem e esse é o trauma dela. Ela não conseguiu superar esse luto. Mas é claro que ela não ficou pensando nesse luto. Isso foi inconsciente. Ela acabou fazendo um voto de lealdade com esses pais. Esses pais morreram, esses pais não tiveram vida mais. Chegou num ponto que a vida deles cessou. E a Peg, ela faz esse voto de lealdade com os pais. Ela também morre em vida. Eles não viveram, eu também não vou viver. É claro que isso é inconsciente, isso é algo do pensamento sistêmico, mas a gente precisa começar a pensar que os votos de lealdade, eles impedem a gente de viver muitas vezes. Muitas vezes não, eu acho que sempre, né? Por quê? Porque a gente acaba repetindo o destino do outro. A gente quer pertencer. Existe uma lei, né, sistêmica que é a do pertencimento. Existia morte na esfera do sistema da Peg e ela escolheu essa morte. Ela parou, né, no passado. Então, ela sabe contar um monte de coisas da vida dela com os pais, da infância dela, mas ela não tem assunto depois que ela passa da infância, que foi quando ela perdeu os pais. Ela não tem o que contar, porque ela não viveu. Vida é experiência. A gente precisa se colocar para jogo. A gente precisa se arriscar a viver. A gente tem que sair da mente. Se a gente não sai da mente, a gente não vive. Então, esse episódio traz essa reflexão. Você está vivendo? Fica a reflexão. Até o próximo Unidos do Sofá. Tchau!